Boa noite, Júlio. Boa noite, César. Tudo bem? E aí, cara, tudo certo? Vamos conversar hoje então com o Júlio Santos, coordenador de qualidade e engenharia da empresa Grendene, triatleta e também um dos Black Belts treinados e certificados pela Learn. Boa noite, Júlio. Legal, cara. Bom, e aí, a gente sabe, aí agora falando como Black Belt, né? A gente sabe que para a indústria tem os experimentos industriais em que a gente muda vários fatores ao mesmo tempo para atingir um determinado indicador, uma determinada variável resposta, né? E se você for ver numa máquina, é muito fácil fazer isso, né? Você vai lá, muda as chaves e consegue obter dessas várias variáveis resposta, dessas várias variáveis que você muda, consegue controlar uma variável resposta. Agora, o que tu fez no triatlo não me parece ser uma coisa comum aí nesse meio, né? Mudar muitas variáveis ao mesmo tempo e ainda assim conseguir uma resposta boa. E como é que foi essa ideia aí do DLA? Como é que foi esse experimento que tu fez aí, que fez mudar ou que fez mudar muita coisa, e que até originou o teu e-book, né? Até fala um pouquinho daí do teu e-book aí, Júlio. Ah, sim. Eu até comento com o pessoal, assim, quando nós fizemos, né, o primeiro treinamento que hoje, com o nome Cientista do Bem, que é o Green Belt, ali foi uma mudança de cultura, né, de mindset muito grande. Então ali eu comecei a ficar crítico para tudo. Então tudo que alguém me fala que eu quero de fato, eu me interesso por aquele tema, eu não fico somente depois do Green, eu não fico somente numa fala, eu sempre procuro fontes para depois conseguir conversar a respeito daquele determinado tema. Por exemplo, né, como eu venho de condromalácia patelar, então no início eu tive muitas lesões musculares. Eu falei, não pode, eu quero continuar na trilha para chegar no Ironman. Né? E com essa quantidade de lesão não vou ter condições. E eu comecei a dar uma pesquisada sobre lesões, o que poderia ocasionar lesões musculares. Então ali eu comecei a estudar alguns artigos científicos, né? Alguns TCCs, algumas literaturas que falavam sobre o tema de corrida principalmente, que dentro do triatlo é a atividade que mais lesiona. Né, cerca de 80% de todas as lesões no triatlo está na corrida, né? Aí depois, legal, agora já tem uma base, então eu vou agora contratar um treinador. Ali César, ali eu vou te falar, foi uma decepção. Conversei com várias pessoas que têm vídeos aí na internet, tem canais na internet de corrida, não sei o que desse jeito, não sei o que daquele jeito. Quando eu comecei a conversar, eu comecei a notar que eles falavam muito superficialmente sobre o tema. A mesma informação que eu tinha, às vezes até um pouco menos. Até que eu encontrei um treinador, de fato, que me chamou muita atenção, que é o Roberto Lemos, da Ironmind, aí de Santa Catarina, um cara extraordinário em todos os aspectos. E tudo que ele ia me falar, ele falava assim, tem um artigo científico que fala sobre isso, sobre aquilo. Aí eu ia anotando, opa, legal. Tanto é que eu contratei ele, fiquei muito tempo com ele sendo meu treinador. A partir daí, quando nós fomos para o programa de Black Belt, né? Você fez a provocação, provocação não, né? Você deixou o dever de casa para a gente, falou assim, pessoal, é o seguinte, para o próximo módulo vocês vão ter que rodar um DOE em algo que não esteja correlacionado com a fábrica, com o dia a dia produtivo, tem que ser o dia a dia de vocês. E eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? E naquele ano, né? Eu estava em preparação para o meu segundo Ironman. Né? E nessa preparação,
O que é o grande objetivo do Iron? A equalização das modalidades tem que ser perfeita, porque se você forçar muito uma modalidade, quando você chegar na corrida, que é a última, você não consegue completar a prova. Então, para isso, eu precisava ter o menor desgaste muscular possível durante a natação e o ciclismo. Porém, o ciclismo representa 50% do triatlo em termos de tempo, né? Aí eu, vou unir o útil ao agradável, vou fazer um DOE, pegando todos aqueles fatores que eu estudei e o que chamava atenção nesses fatores estudados, como alimentações, pré-treinos, hidratações, performance na bike, é que todos eles eram feitos com todos os fatores sendo fixos e só variava aquele fator do estudo. Então, por exemplo, um estudo feito na linha de alimentação. Qual é a melhor alimentação? Eles isolam todos os outros fatores e alteram só a alimentação. Eu falei, não pode, porque como a gente aprende desde o Greenbelt, ou o cientista do bem, a gente percebe o quê? Que os fatores estão interligados o tempo todo. E que não tem condições de você alterar um fator sem que o outro sofra alguma influência. Eu falo assim, então espera aí, deixa eu pegar aqueles fatores que se interagem, que tem mais efeito sobre o DOE, para começar a avaliar. Então ali eu comecei a avaliar alimentação do dia anterior, descanso, sono, eu avaliei hidratação, eu avaliei o pré-treino como refeição no dia, eu avaliei vários fatores da bicicleta, por exemplo, como cadência, né, menos cadência, mais cadência, e descanso, aí... Descanso, o descanso também, né? Perfeito, o descanso eu variei, então no descanso, né, eu fazia da seguinte forma, um dia eu ia treinar, no dia seguinte, quando eu fazia o descanso menos, eu descansava a partir da natação, que era às 7 da noite. E no descanso mais, né, que era o sem descanso, depois da natação eu fazia 1 hora de bike no rolo, com batimento cardíaco na zona 2 e 3 de batimento, para forçar um desgaste muscular, para chegar no dia seguinte sem aquele descanso necessário do organismo. Então, eu fiz vários fatores e aí eu comecei a fazer as rodadas, César. E foi assim, Ô, Júlio, me diz uma coisa. Aí, quando tu montou o DOE aí para rodar aí no triatlo, né? Quando tu contou pro teu preparador, o que ele falou? Ali foi legal. É um cara assim, igual eu falei, tem um conhecimento absurdo. Ele tem, eu acho que 25 anos praticando triatlo como praticante profissional. Ele já foi campeão em Kona, o único campeão brasileiro que eu conheço na faixa etária dele, né, na categoria, na época. É um cara que hoje tem 50 anos, tem uma performance que você é invejável para qualquer atleta, né? E ele virou para mim e falou, Júlio, o que você está fazendo está errado, porque você tem que isolar todos os outros fatores e variar um fator só por vez. O paradigma de um fator por vez, né? É o OFET, né, que a gente chama, né, no Seis Sigma. Então, por mais conhecimento, né, que ele é muito inteligente, estudou muito, sou assim, eternamente grato ao que ele me proporcionou e que ele me ensinou. Mas hoje o que eu percebo, assim, o que me levou a fazer esse teste, que deu para perceber que o conhecimento científico, os estudos científicos poderia ser um pouco mais aprimorados se a gente utilizasse uma ferramenta de análise como o DOE. O DOE é uma ferramenta incrível, incrível. E aí conta como é que foi os resultados que tu obteve e o que tem no teu e-book ali.